Shalom, shalom. Sinagoga Bnei Noach, Regional Bauru, Jardim Silvestre 2, de Bauru para o Brasil e para as nações. Hag Sameach Purim. Yuhu! Cadê os apitos? Aê! Ok? Então, aos nossos amados que estão aí de forma virtual, também o nosso shalom, e os nossos amados que estão aqui presencial, o nosso shalom. Para podermos ter um barulho organizado, então aqui a questão é o seguinte: a mitzvah para esta noite é ouvir a leitura de Megilat Esther, um livro ou pergaminho de Esther. Então nós, o Emerson e eu, vamos fazer a leitura e vocês vão ouvir. Durante a leitura, quando o nome de Haman ele começar a ser mencionado, aí vocês podem fazer o barulho que for, ok? Pode assobiar, ou soar o apito, pode também vaiar, certo? E aí, vocês marcam aí no máximo uns 30 segundos para a gente fazer as leituras, né, que nós já estamos um pouquinho atrasados aí. E como não é feriado para nós, então, né, aí nós temos aí a questão que muita gente chegou do serviço, vai para o serviço amanhã, tá bom? E quando houver o nome de Mordecai ou Esther, vocês não podem interromper o nome de Mordecai e Esther. Vocês ouvem primeiro o nome completo de Mordecai ou o nome completo de Esther ou Hadassah, e depois que ouvirem o nome completo, aí vocês batem palma, tocam o apito, porque aí o barulho é de louvor e honra a Mordecai, Esther ou Hadassah, ok? Então, quando for o nome de Haman, vocês interrompem quem estiver fazendo a leitura, e já começa a apitar, começa a vaiar, etc e tal. Quando ouvir o nome de Mordecai ou Esther e Hadassah, então o que vocês vão fazer? Espera falar do nome completo, aí sim, bate palma, os homens batem os pés, bate palma, batem os pés, ok? Bem forte aí para fazer a terra tremer, ok? Então essas são as orientações que os nossos mestres passam para a leitura de Megilat Esther, ok? Então nós temos para essa noite a leitura e ouvir o livro de Esther. Temos cânticos que vamos fazer para a introdução do livro de Esther, para a leitura, e um jantar festivo. Então essas são as três mitzvot para a noite de Purim, ok? Tudo entendido? Quem tem dúvida, passa no escritório e tira a dúvida lá no escritório. Tá bom? Então vamos lá, iniciando então, né, o nosso Hag Sameach Purim, uma festa feliz de Purim. Lembrando que o mês de Adar que nós estamos, aumenta-se a alegria, e o mês de Adar, a sua sorte é forte, assim como o povo judeu teve uma sorte favorável a serem vitoriosos e prósperos, também o mês de Adar traz para nós essa notícia aí, ok? Lá, a Giovanita já está pronto lá com o pandeiro também. É isso daí. Vamos lá então, Thaís. Revendo Shalom Aleichem, né, que é o cântico número 2, quem tiver o folheto aí. Revendo Shalom Aleichem, Revendo Shalom Aleichem, Revendo Shalom Aleichem, Revendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem, Revendo Shalom Aleichem, Revendo Shalom Aleichem, Revendo Shalom Aleichem, Revendo Shalom, Shalom.
E agora, cantai a Hashem, né? É um cântico de vitória, né? Nós pulamos aí, viu, Débora? Cantai a Hashem. Isso. A famosa travessia do Mar Vermelho, depois que houve a travessia do Mar Vermelho, o cântico de vitória. Então, cantai a Hashem. Cantai a Hashem, pois somente se exaltou, no mar lançou o cavalo, o seu cavaleiro juntamente os levantou. Ele é a força do meu cântico, e se tornou a minha salvação. O amor enxugou o meu pranto, em meus lábios pôs essa canção. Em meu coração ele é o rei, para sempre seu nome louvarei. Cantai a Hashem, pois somente se exaltou, no mar lançou o cavalo, com seus cavaleiros juntamente os levantou. Ele é a força do meu cântico, e se tornou a minha salvação. Com amor enxugou o meu pranto, em meus lábios pôs essa canção. Em meu coração ele é o rei, para sempre seu nome louvarei. Cantai a Hashem, pois somente se exaltou, no mar lançou o cavalo, o seu cavaleiro juntamente os levantou. Cantai a Hashem. Então vamos para o início da leitura. E os amados, né, que estão presentes e os que estão conosco aí de forma virtual, né? Então, antes de lermos, iniciarmos a leitura, então nós temos a seguinte bênção que os Benenor podem recitar antes da leitura da Megillat Esther, ok? Então, esta bênção diz assim: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shehichianu ve'kiimanu ve'higianu lisman hazeh. Ou seja, bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos concedeu vida, nos sustentou e nos permitiu chegar a essa ocasião festiva. Amém. Ok? Então, vamos para o primeiro capítulo do livro de Esther. Então vamos lá. Primeiro capítulo do livro de Esther. O óculos já é difícil. Mas vamos lá. Então, não está tampando. Não. Então vamos lá. Primeiro capítulo do livro de Esther, Megillat Esther, ou Pergaminho de Esther. Isso aconteceu nos dias de Ahasverosh, o famoso rei Assuero. Ahasverosh, que reinou desde a Índia até a Etiópia sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Ahasverosh no trono do seu reino, que está em Xuxã, a capital, no terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus ministros e seus servos, a armada da Pérsia e da Média, os governadores e chefes das províncias, estavam perante ele, quando mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua grandeza por muitos dias. Isso significa que foram 180 dias, 6 meses de festa. Tinha tipo de comida para cada dia da semana, um tipo de comida diferente.
Os convidados do rei Ahasverosh, os seus súditos, chegados que eram os principais das 127 províncias, então o servo chegava e dizia: qual é a idade do Senhor? Então aquele convidado especial dizia: eu tenho 65 anos, espera aí que eu vou buscar um vinho envelhecido de 65 anos. Então tinha vinho de todas as safras para todas as idades. Imagine, entre aspas, a glória deste rei. Continuando, passados esses dias, o rei deu um banquete a todo o povo que se achava na capital Xuxã, tanto para os maiores como para os menores, por 7 dias, no pátio do jardim real. Havia tecidos coloridos de toda classe, tecidos de lã azul celeste, atados em cordões de linho e de púrpura, argolas de prata e colunas de alabastro. A armação dos leitos era de ouro e prata, sobre um pavimento de pórfiro, de alabastro e de pedras preciosas. Dava-se de beber a eles em vaso de ouro, vasos de várias espécies, e havia muito vinho real, como o poder do rei, e a bebida era como estava prescrito. Não havia quem forçasse, pois o rei havia ordenado a todos os capitães de sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real do rei Ahasverosh. No 7º dia, estando já o coração do rei alegre pelo vinho, mandou que Mehumã, Biztá, Harvona, Bigtá, Avigatá, Zetá e Harcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Ahasverosh, introduzissem a presença do rei a rainha Vasti com a coroa real, para mostrar aos povos, os príncipes, a formosura dela, pois ela era muito formosa. Porém a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam as coisas do rei, na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carsená, Shetar, Admatá, Tarshish, Meres, Marsená e Memurram, os 7 ministros da Pérsia e da Média, que se avistavam pessoalmente com o rei e se assentavam no primeiro lugar no reino, sobre o que se devia fazer segundo a lei. A rainha Vasti, por não haver ela cumprido o mandato do rei Ahasverosh, foi por intermédio dos eunucos. Então Memurram disse na presença do rei e dos ministros: a rainha Vasti não somente pecou contra o rei, mas também contra todos os ministros e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Ahasverosh, porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão os seus maridos aos seus olhos, quando disserem: o rei Ahasverosh mandou que trouxessem à sua presença a rainha Vasti, porém ela não foi. Hoje mesmo as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e haverá daí muito desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, promulgue de sua parte o edito real, e que se inscreva nas leis da Pérsia e da Média, e não se revolte, visão que Vasti não veio à presença do rei Ahasverosh. O rei dará o reino dela a outra que seja melhor do que ela, quando for ouvido o mandado que o rei decretar em todo o seu reino. Vasto que é, todas as mulheres darão honra a seus maridos, tanto aos quais mais importantes, como aos menos importantes. O conselho pareceu bem, tanto ao rei como aos seus ministros, e o rei fez então segundo a palavra de Memurram. Então enviou cartas a todas as províncias do rei,
a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo segundo a sua língua, para que cada homem fosse senhor em sua casa e que se falasse a língua do seu povo. Capítulo 2. Depois desses eventos, quando a ira do rei Assuero já fora apaguizada, lembrou-se de Vaste e do que ela tinha feito e do que tinha sido decretado contra ela. Então disseram os jovens do rei, seus servos: busquem para o rei moças virgens e formosas, que o rei designe oficiais em todas as províncias do seu reino, que reúnam e tragam todas as moças virgens e formosas à capital de Xuxã, para a casa das mulheres, para a custódia de Egre, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus cosméticos, que a donzela que agrade ao rei seja rainha em lugar de Vaste. Isto agradou ao rei, e assim se fez. Havia certo judeu na capital de Xuxã, cujo nome era Mordecai, filho de Mordecai, viva! Filho de Shimei, o filho de Kish, da tribo de Benjamim, que tinha sido levado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jehoniá, rei de Jehudá, a quem Nebuchadnezzar, rei da Babilônia, levou cativo. Criou ele a Adácia, que é Esther, filha do seu tio, pois ela não tinha nem pai nem mãe, e era donzela de bela aparência e formosa. E quando faleceram seu pai e mãe, Mordecai a tomou por filha. Quando se tornaram conhecidos as palavras do rei e o seu decreto, e quando muitas donzelas foram reunidas e levadas para a capital de Xuxã, para a custódia de Hegai, levaram também a Esther. A casa do rei sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres. A donzela o agradou e caiu em sua graça, e ele se apressou em dar os cosméticos, como também as 7 donzelas adequadas para receber da casa do rei. E ele colocou as mulheres nos melhores cômodos da casa das mulheres. Esther não tinha revelado seu povo ou a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que não revelasse. Todos os dias de Mordecai passeava na frente do átrio da casa das mulheres, para saber como Esther
servir cada donzela por sua ordem ao rei Assuero, depois que ele tinha sido feito segundo a lei das mulheres por 12 meses. Pois assim se cumpriram os dias do seu uso de cosméticos, a saber, 6 meses de uso de óleo de mirra e 6 meses de uso de perfumes e de cosméticos em uso entre as mulheres. Então, desta maneira, vinha a donzela ao rei, sendo-lhe dado tudo quanto ela desejava para levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei. À tarde ela entrava e pela manhã retornava para segundo harém, sob a custódia de Shashgaz, eunuco do rei, guarda das concubinas. Ela não voltava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e ela fosse chamada pelo nome. Quando chegou a vez de Esther, filha de Abihail, tio de Mordecai, que a tinha adotado por filha, ir ao rei. Ela não pediu nada além do que aconselhou Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. Esther alcançou o favor de todos que a contemplavam. Esther foi revelada ao rei Assuero a casa real no 10º mês, que é o mês de Tevet, no 7º ano do seu reinado. O rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, alcançando perante ele graça e benevolência mais que todas as virgens. E ele pôs a coroa real sobre sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vaste. O rei ofereceu um banquete grande a todos os seus príncipes e aos seus servos. Era o banquete de Esther. E ele concedeu alívio às províncias e deu presentes conforme a generosidade digna do rei. Quando as virgens se reuniram pela segunda vez, Mordecai estava sentado no portão do rei. Esther ainda não havia revelado a sua linhagem, nem o seu povo, como Mordecai lhe havia ordenado, pois cumpriam a ordem de Mordecai. Como quando estava sendo criado em sua casa, naqueles dias quando Mordecai estava sentado no portão do rei Bigtã.
eunucos do rei, guardas de porta, indignaram-se e procuraram tirar a vida do rei Assuero. Isso veio ao conhecimento de Mordecai, e ele revelou a rainha Esther. Contou ao rei Mordecai. Investigou-se o caso e achou-se a verdade em ambos, e ambos foram pendurados numa forca. E isto foi escrito no livro de Crônicas, que era lido perante o rei. Capítulo 3. Depois destas coisas, o rei Ahasverosh engrandeceu Ramã. E o exaltou e lhe pôs um trono acima de todos os ministros que estavam com ele, todos os servos do rei que estavam no portão do palácio real, inclinados-se e se prostravam perante Ramã. Porque ainda tinha ordenado o rei a respeito dele, Mordecai. Porém não se inclinava, nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam no portão do palácio real disseram a Mordecai: por que transgrides a ordem do rei? Sucedeu, pois, que ele, dizendo a ele isso, dia após dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Ramã. Porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo Ramã que Mordecai não se inclinava nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porém menosprezou em seus olhos o atentar apenas contra Mordecai, por isso Ramã procurou destruir todos os judeus. O povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Ahasverosh, no primeiro mês, que é o mês de Nissan, no 12º ano do rei Ahasverosh, se lançou por, isto é, um sorteio perante Ramã. Dia a dia, mês a mês, até o 12º, que é o mês de Adar. Então Ramã disse ao rei Ahasverosh: existe um povo espalhado e disperso entre os povos, em todas as províncias do seu reino, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumprem as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Se bem parecer ao rei, decrete-se por escrito que sejam mortos, e através dos que executarem as obras, eu pesarei através deles 10.000 talentos de prata, que entrem para os tesouros do rei. Então o rei tirou o seu anel da mão e deu a Ramã. Ben Hamedata, o
o adversário dos judeus. E o rei disse a Ramã: essa praga seja tua, como também esse povo, para fazeres dele que melhor for de seu agrado. E foram chamados, pois, os escrivães do rei no dia 13 do primeiro mês, e segundo ordem de Ramã, tudo se escreveu aos sátrapas do rei, aos governadores de todas as províncias e aos ministros de cada povo e cada província, no seu próprio modo de escrever, e a cada povo na sua própria língua. Em nome do rei Ahasverosh se escreveu, e com o anel do rei se selou. Enviaram-se cartas por meio dos mensageiros a todas as províncias a todas as províncias do rei, para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de uma vez, num só dia, todos os judeus, moço até o velho, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, que lhes saqueassem os bens. Tais cartas continham a ordem do decreto para que se proclamasse a lei em cada província, de forma clara a todos os povos, para que se preparassem para esse dia. Os mensageiros, pela ordem do rei, partiram apressadamente, e a lei foi promulgada na capital Xuxã, e o rei e Ramã se sentaram a beber, mas a cidade de Xuxã estava perplexa. Capítulo 4. Mordecai. Soube tudo o que aconteceu, rasgou as suas vestes e vestiu-se de saco e de cinzas, saiu para o meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. Chegou até o portão do rei, pois ninguém vestido de saco podia entrar no portão do rei. E em todas as províncias onde chegava a ordem do rei e o seu decreto, havia grande pranto entre os judeus, jejum, choro e lamento, e muitos se deitavam em saco e cinzas. As criadas de Esther e os eunucos vieram e contaram-lhe, e a rainha ficou extremamente comovida, e ela enviou roupas para vestir Mordecai e tirar-lhe o saco, porém ele não aceitou. Esther chamou a Atá, um dos eunucos do rei, a quem este tinha apontado para lhe servir, e ordenou-lhe para que fosse encontrar com Mordecai, para saber o que era aquilo e o seu motivo. Então Atá foi até Mordecai, a praça da cidade estava diante do portão do rei. Mordecai informou-lhe tudo o que lhe havia sucedido e a soma exata de dinheiro que Amã tinha prometido pagar pelos judeus aos tesouros do rei para aniquilá-los. Deu-lhe também a cópia do despacho do decreto que foi publicado em Xuxã
para destruí-los, porém para mostrar a Esther. E lhe explicar tudo, para pedir a ela que vá ao rei e implorar misericórdia por seu povo. Tendo voltado a Tash, contou a Esther o que Mordecai dissera. E Esther falou a Atash e mandou dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que qualquer homem e mulher que venha ao rei no pátio interior, sem ser chamado, há somente uma sentença, a de morte, exceto para aquele a quem o rei estender o cetro de ouro. Aquele pode viver. Mas eu não fui chamada para entrar ao rei nestes 30 dias. Fizeram saber a Mordecai. As palavras de Esther. Mordecai mandou responder a Esther: não imagines que escaparás da casa do rei, só tu entre todos os judeus, pois se permaneceres calada agora, de uma outra parte surgirá socorro e alívio para os judeus, e tu e a casa de teu pai perecereis. Quem sabe, se não foi nesta época que tu foste elevada a rainha para chegar ao reinado? Então Esther mandou responder a Mordecai: vá e reúna todos os judeus que estão em Xuxã, e jejuai por mim. Não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Assim também eu e as minhas criadas jejuaremos. Depois irei até o rei, ainda que isso não seja de acordo com a lei. E se perecer, perecerei. Então Mordecai se foi e fez conforme tudo que Esther lhe havia ordenado. Capítulo 5. Ao terceiro dia, Esther se apontou com seus trajes reais e se pôs no interior da casa do rei, defronte de sua residência. O rei estava sentado no seu trono real em seu palácio, frente ao portão da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela a graça aos seus olhos. O rei estendeu para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Então se chegou e tocou na ponta do cetro. Então o rei lhe disse: que é o que tens, rainha Esther? Qual é a tua petição? Até metade do reino se dará a ti.
Então Esther respondeu: Esther. Se bem parecer ao rei, venha ao rei e Ramã. Hoje é o banquete que eu lhe preparei. Então o rei disse: fazei apressar a Ramã, para entender a palavra de Esther. O rei e Ramã vieram ao banquete que Esther havia preparado. E o rei disse à sua rainha, no banquete do vinho: qual é a tua petição e se dará a ti? O que desejares cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. Então Esther respondeu e disse: minha petição e desejo é: se achei graça aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a petição e cumprir o meu desejo, venha ao rei amanhã com Ramã. Farei segundo a palavra do rei. Então Ramã naquele dia saiu alegre e de bom ânimo, mas quando viu Mordecai no portão do palácio real, e ele não se levantou nem se moveu diante dele, encheu-se de furor por causa de Mordecai. Porém, se conteve e foi para casa e mandou vir os seus amigos e a sua esposa Zeresh. Então contou-lhes a glória da sua riqueza e o grande número de seus filhos e tudo em que o rei o tinha engrandecido, e como o tinha exaltado sobre os ministros e servos do rei. Ramã, ele disse ainda mais: a própria rainha Esther a ninguém fez vir com o rei no banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. Porém, tudo isso não me satisfaz, enquanto vir um judeu Mordecai sentado no portão do palácio real. Então Zeresh, sua mulher, e todos os seus amigos lhe disseram: faça-se uma forca de 50 cúbitos de altura, e pela manhã disse ao rei que nela enfoque o judeu Mordecai. Então entra alegre com o rei no banquete. A sugestão foi bem aceita por ele, que fez a forca. Capítulo 6. Naquela noite, o sono do rei foi perturbado, e ele ordenou que lhe trouxesse o livro de registros, as crônicas, e foi lido diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai tinha denunciado a Bigtã e a Teresh, os dois eunucos do rei, guardas do portão, que tinham procurado matar o rei Assuero. Perguntou o rei: que honra ou distinção foi conferida a Mordecai? Responderam os servos do rei que o serviam: nada lhe foi conferido. O rei disse: quem está no ato? Amã tinha entrado no ato externo da casa do rei para requisitar ao rei para que se enforcasse a Mordecai.
fazer ao homem a quem o rei deseja honrar? Amã disse consigo mesmo: a quem deseja o rei honrar senão a mim? E Amã respondeu ao rei: ao homem a quem o rei deseja honrar, que sejam trazidos trajes reais que o rei usa, e o cavalo em que o rei monta, e que seja posta uma coroa real sobre sua cabeça. Que sejam entregues os trajes e o cavalo na mão de um dos príncipes mais nobres do rei, e que vistam os trajes do homem a quem o rei deseja honrar, e façam-no desfilar a cavalo pela praça da cidade, proclamando diante dele: assim se deve fazer ao homem a quem o rei deseja honrar. Disse o rei para Amã: apressa-te, toma os trajes e o cavalo, como acabas de dizer, e faze assim a Mordecai. O judeu que está sentado ao portão do rei, não omitas nenhum detalhe de tudo o que disseste. Amã tomou os trajes do rei e o cavalo, vestiu a Mordecai. Eu conduziu a cavalo pela praça da cidade e proclamou diante dele: assim se deve fazer ao homem a quem o rei deseja honrar. Mordecai retornou ao portão do rei e Amã correu para casa pesaroso e com a cabeça coberta. Amã relatou a Zeresh, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo o que lhe havia sucedido. E lhe disseram a seus sábios e a sua mulher Zeresh: se Mordecai diante da qual tens começado a cair for da linhagem dos judeus, não prevalecerás contra ele, mas certamente cairás diante dele. Enquanto estes ainda falavam com ele, chegaram os eunucos do rei e apressaram-se para levar Amã ao banquete que Esther tinha preparado. Capítulo 7. Vem, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther. Também no segundo dia, durante o banquete do vinho, o rei disse à sua rainha: qual é a sua petição, rainha? E se te dará a ti o que desejares, cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. Então a rainha Esther e a rainha Esther, cadê? Perdi a rainha Esther. 3, verso 3. Então a rainha respondeu e disse: se aos teus olhos, ó rei, achei graça, e se bem parecer ao rei, desse-me, por
minha petição a minha vida e pelo meu desejo o meu povo. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para que nos destruírem, matarem e aniquilarem de uma vez. Se ainda como servos e como servas nos tivessem vendido, calar-me-ia, porque o inimigo não se lhe importa o prejuízo que dará ao rei. Então o rei Ahasverosh falou e disse à rainha Ester: quem é esse e onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? Então ela disse: o adversário inimigo é este mau Haamã, Então, isso perturbou perante o rei e a rainha. O rei, no seu furor, levantou-se do banquete do vinho e passou para o jardim. Haamã, porém, ficou para rogar por sua vida a rainha Ester, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Quando o rei voltou do jardim real à casa do banquete, do vinho, Haamã, ele tinha caído sobre o divã em que se achava Ester. Então o rei disse: acaso terias querido forçar a rainha perante mim, na minha casa? Tendo o rei dito estas palavras, cobriram-se as faces do malvado Haamã. Então Harbonah, um dos eunucos que serviram o rei, disse: eis que existe junto à casa de Haamã uma forca de 50 cúbitos de altura que ele preparou para Mordecai, que falava em defesa do rei. Então o rei disse: enforcai-o nela. E desta forma enforcaram, pois, Haamã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Viva Mordecai! Viva Mordecai! Viva Mordecai! E então o furor do rei se aplacou. Aleluia! Capítulo 8. Naquele dia o rei Assuero deu para a rainha a casa de Amã, inimigo dos judeus, Mordecai. Apresentou-se perante o rei, pois Ester tinha revelado que ele era dela. O rei tirou o seu anel que tinha tomado de Amã e deu a Mordecai. Ester encarregou Mordecai da casa de Amã. A rainha tornou a falar perante o rei, lançou-se aos seus pés e com lágrimas suplicou que impedisse a maldade de Amã e o seu plano para que tinha empreendido contra os judeus. Então o rei estendeu para Ester o cetro de ouro e Ester levantou-se e pôs em pé diante do rei. E ela disse:
teus olhos, e se parecer justo ao rei, e se eu lhe agradar, escreva-se que sejam revogados os despachos e o plano de Amã. Em todas as províncias do rei, pois como poderei ver a calamidade que cairá sobre meu povo, e como poderei ver a destruição dos meus parentes? O rei Assuero disse para a rainha Ester e para Mordecai: eis que dei a Ester e a casa de Amã, e a ele penduraram na forca, porque estendeu a mão contra os judeus. Quanto a vós, escrevi aos judeus, como vos parecer bem, em nome do rei, selai com o anel do rei, pois o documento escrito em nome do rei e selado com o anel do rei não pode ser revogado. Então os escribas do rei foram chamados naquela hora, no terceiro mês, que é o mês de Sivan, no dia 23 do mês, e foi escrito conforme tudo Mordecai ordenou para os judeus, para os satrapas, para os governantes e para os príncipes das províncias, desde Odu, Índia, até Cush, Etiópia, 127 províncias, para cada província, segundo a escrita para cada povo, segundo o seu idioma, e para os judeus, segundo a sua escrita, segundo a sua língua. Ele escreveu em nome do rei Assuero e selou com o anel do rei. Enviou cartas para mensageiros a cavalo, tenentes da cavalaria do rei, camelos e dromedários. O rei concedeu aos judeus de cada cidade o direito de se reunir e proteger suas vidas, para destruir, matar e exterminar todas as forças armadas do povo da província que viesse contra eles, crianças e mulheres, e que saqueassem seus bens. No mesmo dia, por todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, uma cópia de despacho dado como lei em todas as províncias foi publicada entre todos os povos, para que os judeus se preparassem para aquele dia, para se vingarem de seus inimigos. Os mensageiros, montados em camelos, partiram apressados, impelidos pela ordem do rei, e o decreto foi proclamado na capital de Xuxã. Mordecai saiu da presença. Para os judeus, houve luz, alegria, júbilo
Belém do Pará. Aqui está uma tempestade, então nós vamos antecipar o jantar. Então vamos acompanhar o momento do jantar. E à medida que a chuva acalmar, nós vamos fazer a leitura dos 2 últimos capítulos de Esther, ok? Libera o jantar. Aqui estão as orelhas de Ramã, que logo mais vamos comer as orelhas de Ramã. Ó, aqui, ó, as orelhas de Ramã. Aí pessoal, mais orelha de Ramã. Hoje vamos comer as orelhas de Ramã, né? É isso daí, ó. Sinop, viu? Sinop. Aí pessoal, estamos aí ao som das chuvas, fazendo o nosso jantar festivo de Purim. Japonês. Paulo, filma nós aqui. Ô, Emerson, como que acende a luz aqui? Como que acende a luz aqui?
Geografia tem várias explicações. Olha que bênção maravilhosa! Paulo, vou pegar. Ali, ó. Tá bom, né? Vou pegar. É aqui, mano. Achou, né? Não, Ah, pegou? Pegou? Cebola e manga. Cebola e manga. Aí vem o tomate.
Esse arroz tá uma delícia, quem fez? Quem fez esse arroz do Só que Dona Edna, né? Ah, só pode ter sido a Edna. Eu conheço ninguém que não faça com ela. E essa verdurinha veio da roça de vocês também? Não. Vem da roça lá do interior do Rio. A Edna não era boa.
Baruch Hashem, é isso daí mesmo, Maria do Socorro. Salles, lá de Brasília. Chuva é sinal de bênçãos. Deus está purificando a terra.
Pegou mais carninha que esse aqui, ó. Pensa. Marcelo Guerreira. Marcelo Guerreira. Quem é o Guerreiro? Vou colocar o digital, mas acho que até uma moça sabe quem é.
Lehigh. A chuva deu uma amenizada, vamos continuar. Aleluia. Vamos fazer os dois lehai, segura.
Vamos fazer a leitura dos 2 últimos capítulos de Esther, para a gente poder completar a leitura e o ouvir o Megillat Esther, ok? E por isso as mesas estão sendo servidas suco ou vinho, para nós fazermos o Lehai antes da leitura dos 2 últimos capítulos, ok? Então, todos prontos aí com vinho e suco de uva? Baruch Hashem? Vamos lá? Lehai, Lehai! A vida, saúde, vida longa. Amém? Então, capítulo 9, penúltimo versículo. Miguel Paulovic. Para cá. Vem perto da vovó. Isso. Então, capítulo 9. No dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, quando chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus contavam a assenhorar-se deles, sucedeu o contrário, pois os judeus que se assenhorearam dos que os odiavam, porque os judeus nas suas cidades, em todas as províncias do rei Ahasuerus, ajuntaram-se para dar cabo daqueles que lhes procuravam o mal, e ninguém podia resistir-lhe, porque o terror que inspiravam caiu sobre todos eles naquele dia. Todos os príncipes das províncias, os sátrapas, os governadores e os capitães do rei elevavam os judeus, porque abateu-se sobre eles o temor de Mordecai, porque era grande na casa do rei, e sua fama crescia por todas as províncias, pois o homem Mordecai, viva Mordecai, ia se tornando mais e mais poderoso. Feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos a golpes de espada, com matança e destruição, e fizeram dos seus inimigos o que bem quiseram. Em Xuxã, a capital, os judeus mataram e destruíram 500 homens, como também Parshadata, Dalfon, Aspata, Porata, Adaliá, Aridata, Parmashta, Arisai, Arigai e Vaizata, os 10 filhos de Ramã, o mau Ramã, o perverso Ramã, bem Hamidata, o inimigo dos judeus, porque no despojo não tocaram. No mesmo dia foi comunicado ao rei número de mortos na capital Xuxã, e o rei disse à rainha Esther: os judeus mataram e destruíram 500 homens e os 10 filhos do perverso Raul. Nas demais províncias do rei, que terão eles feito? Qual é, pois, a sua petição que se dará a ti? Ou que ainda desejares se cumprirá? Então, Esther, se parecer bem ao rei, conceda-se aos judeus que se acham em Xuxã, que também façam amanhã, segundo o edito de hoje, e pendurem na forca os 10 filhos de Ramã. Então o rei disse que assim se fizesse. Publicou-se o edito em Xuxã, e penduraram então os 10 filhos de Ramã. Reuniram-se também no dia 14 do mês de Adar e mataram em Xuxã 300 homens, porém no despojo não tocaram, e também os demais judeus que se achavam nas províncias
do rei se reuniram e se dispuseram para defender a vida, que tiveram sossego dos seus inimigos, e mataram 75.000 dos que os odiavam. Porém, no despojo não tocaram. Isso sucedeu no dia 13 do mês de Adar, no dia 14 descansaram, e fizeram dia de banquetes e de alegria. Os judeus, porém, que se achavam em Xuxã, reuniram-se nos dias 13 e 14 do mesmo, e descansaram no dia 15, e o fizeram dia de banquete e festa. Assim os judeus das vilas que habitavam nas aldeias abertas fizeram no dia 14 do mês de Adar dia de alegria e de banquetes, e dia de festa e de mandarem porções e comidas uns aos outros. Mordecai, viva Mordecai! Escreveu estas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Ahasverosh, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que comemorassem no dia 14 do mês de Adar e no dia 15 do mesmo, todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria, de luta em dia de festa, para que os fizessem dias de banquetes e de alegria, e se mandarem porções e comidas uns aos outros, e dádivas aos pobres. Assim os judeus aceitaram como costume o que naquele tempo haviam feito pela primeira vez, segundo Mordecai e lhes prescreveram, porque Ramon, o bem-aventurado, o Agagita, o inimigo de todos os judeus, tinha tentado destruir os judeus e tinha lançado o povo, isto é, um sorteio, para os assolar e destruir. Mas tendo a rainha ido perante o rei, ordenou que ele, por cartas, que o seu mau intento que tentara contra os judeus recaísse contra a própria cabeça dele, pelo que enforcaram a ele os seus filhos. Por isso, naqueles dias chamam pelo nome de Purim, por causa do por sorteio, Purim, sorteios, por causa de todas as palavras daquela carta e do que testemunharam e do que lhes havia sucedido. Determinaram os judeus e tomaram sobre si, sobre sua descendência, sobre todos os que se chegassem a ele, os convertidos, que não se deixaria de comemorar esses 2 dias, segundo o que se escrevera deles, e segundo o seu tempo marcado, todos os anos, em que esses dias seriam lembrados e comemorados geração após geração, por todas as famílias, em todas as províncias e em todas as cidades, e que estes dias de Purim jamais caducariam entre os judeus, e que a memória deles jamais se extinguirá entre os seus descendentes. Então a rainha Esther bate a Micael e o judeu Mordecai, viva Mordecai! Escreveram com toda a autoridade pela segunda vez para confirmar a carta de Purim. Expediram cartas a todos os judeus, às 127 províncias do rei Ahasverosh, com palavras amigáveis e sinceras, para confirmar estes dias de Purim nos seus tempos determinados, com o judeu Mordecai e a rainha Esther, viva Esther, destino estabelecido, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua descendência acerca do jejum e do seu lamento, e o mandado de Esther estabeleceu estas particularidades de Purim e as escreveu no livro. Berrai! Capítulo 10. E o rei
cobrou impostos sobre a terra e as ilhas do mar. Todos os atos de sua força e de todo o seu poder, e o relatório completo da grandeza de Mordecai. Esses não estão escritos nos livros de crônicas dos reis da Média e da Pérsia, pois Mordecai, um judeu, foi o vice-rei do rei Ahasverosh, e grande entre os judeus, estimado pela maioria de seus irmãos, procurando o bem-estar do seu povo e falando de paz a todos os seus descendentes. Fitamos a leitura do livro de Esther. Lehai, Lehai! Vamos mandar aqui um shalom para aqueles que estiveram conosco virtualmente. Hoje tivemos aí pelos nomes que apareceram aqui, tivemos uma grande unidade com algumas dezenas de amados que virtualmente se conectaram conosco. Então, a Rosa Maria Simplício e família, todas as pessoas citadas juntamente em nome da sua família, ok? A Luciana Rodrigues, Isabela Marmol, MC Reginaldo, Benenua de Sinop, Tereza Jacinto, Vani Ivonete da Silva, Renata Xavier, Maristela Maciel Correia, Sebastiana Riverleia, J. Augusto Souza, Maria do Socorro Salles, Eunice Bezerra Lorete, Ivan Lisboa, Gabi Zucchieri, João Victor Florentino, Leocádia Pereira, Célia Mina, Gilberto Augusto, Melque Leonardo, Alessandra Sato Souza, Marcelo Guerreira, Guilherme Filho, Cristina Manuel, Maria do Socorro, Estevam Pinguim. Então, esses amados, o nosso Hag Sameia Purim, até o pôr do sol de amanhã, estamos em Purim, ok? E os nossos amados aqui presentes, vamos aqui todos se colocarem aqui na posição, homens de um lado, mulheres de outro, patrimáticos, e também tirarmos fotos. Vamos lá, para nós despedirmos dos nossos amados que estão aí virtualmente e aqueles que assistirão posteriormente. Vamos lá? Sozinho não vai filmar isso. Olha lá, pessoal. Vê se dá para juntar um pouco. Todo mundo colocando a carinha de fora para aparecer. Emerson, você não se movimenta mais. Grace não se movimenta mais. Todos ficam aí na mesma posição, ok? Então nós vamos filmar aqui. A Miriam Barros lá de Brasília acabou de entrar ali.
Shalom, shalom, amados. Até a próxima. Encerrando a filmagem. Ei!